Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast oficial da Clínica OrtoEco, uma clínica ortopédica localizada aqui em Florianópolis, que está chegando ao seu segundo episódio. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco e eu vou ser o host, vou ser o apresentador desse programa, como fui no anterior e espero que eu seja nos próximos. Hoje temos um convidado muito especial, um tema muito especial, e profissionais muito gabaritados para conseguirem manter o tema no mais alto nível. Hoje o tema do nosso podcast se trata de lesões ortopédicas e saúde mental. E para isso temos aqui à minha direita um médico especialista, cirurgião de coluna, Dr. Pedro Luz. À minha frente tem um médico especialista em dor, Dr. Alan Palmeiro, que são sócios da Clínica OrtoEco e estão aqui para contribuir nesse papo. E vamos ao nosso convidado, Dr. Fabrício Caruso, psiquiatra, que vai elevar esse papo ao mais alto nível. E aí, já começando, pedir para o doutor Fabrício Caruso se apresentar e falar um pouco sobre a trajetória dele, como ele pode somar nesse papo, nesse tema que ele é muito importante. Doutor Fabrício? Boa tarde a todos, agradeço aí muito o convite de vocês, de estar aqui, poder colaborar. Vou procurar ser o mais sucinto, né, no sentido de que a gente vai acabar discorrendo isso ao longo das pautas. Eu fiz pós-graduação em psiquiatria pela PUC do Rio de Janeiro, trabalhei 10 anos na psiquiatria da Santa Casa, que era comum a gente fazer lá durante a pós, e eu acabei estendendo ali por um período. Foi um lugar difícil de sair até. Dizer que a minha dignidade estava guardada toda lá, né? Um dia eu resgato ela e retorno lá para Santa Casa. No meio desse caminho, muitos anos de emergência de psiquiatria, direção de emergência de psiquiatria, direção de hospital psiquiátrico. Então tem uma gama aí de muita experiência que a gente vai discorrendo aí ao longo da nossa conversa. Perfeito. E aí eu acho que a primeira coisa que a gente tem que começar nesse papo é conseguir trazer uma relação entre as três áreas de atuação: medicina da dor, a psiquiatria e a ortopedia. Como é que a gente pode juntar, primeiro começando com você, doutor Caruso, como é que a gente pode juntar essas três áreas, qual a importância dessas três áreas trabalharem juntas? Eu costumo brincar e falar que o psiquismo ele está em todo lugar a todo momento, né? Então ele está pouco se ligando para várias situações aí burocráticas que a gente tem na vida e ele vai atravessando a nossa narrativa obrigatoriamente, né? Então o paciente no momento da cirurgia é um momento especial da vida dele, né? No sentido positivo do que está para acontecer, mas a gente não sabe o que levou aquilo. Então ninguém quer fazer uma cirurgia, né? Ninguém quer se colocar num ambiente cirúrgico, né? E como é que, diante das concorrências que ele tem na vida dele, nas situações que estão, né, que ele traz já para a cirurgia, como é que essas coisas vão se progredir? Então, o ambiente da situação mental existencial dele vai fazer muita diferença nessa hora. Então, a gente nota, de fato, pacientes que estão mais fragilizados, ou eventualmente até não, o próprio trauma cirúrgico pode desencadear uma crise existencial psiquiátrica. Então, é fundamental a gente cada vez mais ter uma apropriação do estado mental, da situação existencial do paciente para poder ter um bom prognóstico cirúrgico, né? Interessante a importância dessa área. E agora eu queria saber do Dr. Pedro, como é que você vê essa união entre essas três forças em benefício do paciente? Então, a grande questão hoje, né, que eu estava conversando isso com o Dr. Fabrício uns tempos atrás, né, é que além dessa questão do trauma cirúrgico, né, tem pessoas que ainda não operaram, né, e tem dor durante muito tempo, associado a situações de estresse, seja de trabalho, seja familiar, né, que andam de maneira concorrente com uma possível lesão que a pessoa tenha, né. Então isso amplifica demais esses sentimentos, né, e essa interpretação da dor, né, causando às vezes um desfecho desfavorável quando a gente orienta determinado tipo de terapia, seja ela cirúrgica ou até mesmo conservadora, né? Então é muito importante essa avaliação conjunta e é o que eu sempre falo, né, nas questões da avaliação, né? O cirurgião, o médico especialista em dor, ele analisa questões objetivas, ele não analisa o subjetivo como o psiquiatra faz. Então, quando acontece isso, a gente acaba tendo dificuldade de entender essa dimensão mental, né? E qualquer sinal que a gente perceba que o paciente não está alinhado com aquela objetividade nossa,
a gente tem que procurar encaminhar para a avaliação do psiquiatra. Ou seja, a importância do profissional da psiquiatria nesse caso. E agora eu queria saber a opinião do Dr. Alan, como é que você vê essa junção desses três poderes para a melhora do paciente de uma maneira geral? Manuel, a avaliação da saúde mental dentro do contexto de dor, ela é intrínseca, né? Não existe como você diferenciar bem-estar físico de bem-estar emocional. Essas duas vertentes, elas estão intimamente relacionadas, e eu costumo brincar que tentar tratar a dor sem olhar para o lado emocional, para o lado espiritual, para o lado social do paciente, é como se você tentasse equilibrar uma mesa com uma perna a menos. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Então, no momento que você se propõe a tratar a dor de um paciente, no momento que você se propõe a tratar uma lesão ortopédica, você precisa entender que diversos fatores somam-se àquela lesão, àquela dor. E se a gente não der atenção a isso, certamente vai ficar faltando uma perna da mesa. Mesmo que você dê o remédio correto, mesmo que você faça a cirurgia da maneira adequada, que o resultado cirúrgico seja muito bom, que o remédio exerça o seu melhor efeito, se você não avaliar como esse paciente está globalmente, como ele está mentalmente, o seu tratamento no final das contas não vai ser o melhor, não vai ter o melhor resultado. Entendi. Então, a importância dos três profissionais e de diferentes formas ali de ver o tratamento em conjunto para que isso, para que o paciente tenha mais sucesso de uma maneira geral. E aí, entrando assim em um lugar, né, mais pro lado do caso concreto, eu queria que cada um aqui, vou começar primeiro agora com o Dr. Alan, aproveitando que já está com a palavra, sobre um caso concreto onde você percebeu isso no teu consultório, na tua área de atuação, onde você consiga perceber que a importância dessas forças, além da medicina da dor, na recuperação do paciente. Manuel, toda vez que a gente entra nessa questão, me faz lembrar de uma paciente que eu atendi acredito que meio ano atrás. É uma senhora que chegou no consultório com um diagnóstico de uma artrose no quadril. Tá? A gente avaliou ela, de fato, ela tinha uma artrose no quadril, uma artrose de moderada gravidade, mas com sintomas muito, muito, muito exuberantes. Durante a avaliação nós percebemos que existiam alguns outros fatores físicos que agregavam na dor, uma tendinite glútea, um pouquinho de disfunção da articulação sacroiliaca, mas ela era uma professora aposentada. E quando ela, depois que ela se aposentou, ela ficou com uma sensação de inutilidade, Manuel. E um dos grandes pilares do tratamento dela foi ela voltar a fazer coisas que ela gostava de fazer antes. Então, quando a gente encaminhou ela, essa paciente foi encaminhada para um psicólogo, a gente junto achou uma coisa que ela gostava de fazer, ela voltou a bordar, e aquilo foi revolucionário no tratamento dela. Então, quando você olha para o paciente globalmente, você acaba encontrando pontos que se juntam no tratamento dele e vão, obviamente, ter um desfecho melhor. Né? Ou seja, outras áreas além da dor em si, né? Obviamente, a dor física precisa ser tratada, né? Claro. A tendinopatia foi tratada, a disfunção da sacroiliaca foi tratada, a artrose foi tratada, mas o que mudou a direção do desfecho, da melhora dessa paciente foi quando a gente abordou a parte psicológica dela, né? Entendi. E doutor Caruso, você tem algum caso no teu consultório ou que você tenha tido alguma familiaridade onde teve essa junção da psiquiatria, do médico da dor, ou então do ortopedista, todos juntos em prol da melhora do paciente? Vem na cabeça assim, pelo menos 3 casos mais marcantes. Um deles é a situação do paciente que sofreu um procedimento cirúrgico ortopédico. Ele trabalha em home office, né, de maneira individual, digamos assim, e tinha uma pujança, né, tem uma pujança trabalhista muito grande e um ímpeto, né, de independência, uma espécie de confiança de uma independência, de uma segurança ali de seguir a vida, né, no sentido ter uma família estruturada, mas sem desenvolver relações profundas, no sentido da amizade mesmo, né, que eu vou chamar de tecido relacional. E aí, no meio de um questionamento trabalhista,
associado à cirurgia, uma pessoa atleta também. Esses 2 meses de recuperação foi o momento onde começou ali a crise de ansiedade e um processo depressivo, que a gente podia simplesmente entrar com medicamento, né, e fazer os diagnósticos e ser uma coisa mais obtusa, vamos dizer assim. E a conclusão que a gente chegou era exatamente desse isolamento social que estava ecoando a partir desse momento especial que ele teve, dele poder confessar para o outro, né, dele dizer para o outro o que ele está sentindo, dele realmente desenvolver um tecido relacional. Porque a impressão que eu tenho é que assim, a gente não tem como eliminar tensões aqui, né? A vida é feita à base de tensão, né? Não tem ausência de tensão, não tem felicidade sem tensão. Ela é fundamento intrínseco à natureza humana. E a impressão que eu tenho é que a única coisa que a gente consegue fazer é uma jangadinha humana diante desse mar de tensões. Não vai ser uma substancialidade financeira, que não tem nada de substância, né? Uma coisa matéria. Então, substância é a relação de uma alma com outra alma. E nesse momento ele se deu conta disso. Então, começou a conversar com amigos, trazendo isso para a amizade. Então, o que ele achava que era amigo eram colegas. Porque se a pessoa não conhece nossa sombra, a gente passa a não lidar com ela. Então, quem gosta da gente é quem conhece a nossa sombra, nossos problemas. Legal o conceito. E aí que a gente acaba desenvolvendo o que eu vou chamar de tecido relacional. Eu particularmente não gosto do nome rede de apoio, né, que a gente usa muito no hospital psiquiátrico. Eu acho que isso objetifica o apoiador, né, e coloca ele no lugar ali meio obrigado a ser um objeto, né? Então, se você é minha rede de apoio, eu tenho que contar contigo na hora que eu quiser. Se eu te ligar mal, você tem que atender. E não é assim, né? Todo mundo vive um amálgama de coisas concorrendo, né? E o colega, né, o amigo, vai ter uma liberdade de ação, né? A gente pode querer ajudar alguém não ajudando. Sim. Então, como é que eu vou achar que o outro é um apoio necessário, né? Então, isso nem contempla o outro ser o outro, muito menos eu me tornar a mim mesmo. Um outro caso até de conhecimento de bairro, né? Num caso próprio, eu acho que é muito marcante. Acho que depois eu vou falar um pouco sobre elementos fundamentais para a gente ver, uns 6 pontos aí importantes. Mas não tem como não ver o caso de um morador de rua que eu conheço, que apesar de ele ter um mar de situações caminhando contra, né, ele ter uma boa evolução, diabético, usuário de droga, morador de rua, ele de fato tem um tecido relacional. Então, quantas vezes ele estava arrumando uma confusão com alguém no bairro e vinha alguém do bairro falando, não, ele é daqui e tudo. Então, aquilo diminuía um potencial deletério ali, né, de ir para uma briga, de acontecer uma coisa pior. Até que ele chegava a delirar, né? Imagino que devia ser delírio, né? Porque delírio que a gente chama, né, uma alteração mental, mas de ordem orgânica, não psiquiátrica pura, né? Vamos dizer assim. E com uso de droga, então ficava lá alucinado mesmo, né? Até que ele quebrou a tíbia no acidente, né? Foi atropelado. E ali ele teve ele se colocou de um outro lugar. A ponto de no hospital ele estava para receber alta, ficou implorando para a enfermeira lá para ficar mais tempo, né, para a equipe, porque ele entendia que ele ia voltar para a rua. Né? Então a potência de ter um desencadear negativo ali, né, da sobrevida dele, da recuperação da cirurgia, seria muito pior, né? Pior qualquer pessoa com casa, né? E dali ele ficou uns 2 anos bem, assim, ele teve um aterramento ali, né, diante da morte batendo a porta, né? E teve uma estabilidade longa. Tem tempo que eu não vejo. Mas de fato ele teve uma sobrevida ali com certeza aumentada em função dessa situação traumática. E uma outra situação foi uma paciente da Santa Casa, a Fernanda. Eu trabalhei por quase 10 anos na regulação do SAMU, né, no SAMU do Rio de Janeiro. Por um bom período tinha um psiquiatra que atendia um plantão. Então a gente tinha um psiquiatra no plantão dia. Eu por 10 anos, às quintas-feiras, atendia lá no SAMU, na qual a gente recebe a ligação, né? Então tinha uma divisão, né? Quando você ligava para o 192, a atendente direcionava para o clínico geral ou para a psiquiatria. Sim. E a nossa média de atendimento era bem menor. O clínico atendia 80, 100 atendimentos por dia, a gente era 25, 35. Então dava tempo de prolongar certas consultas. E teve o caso da Fernanda. A Fernanda, o primeiro atendimento foi comigo, ela quebrando uma enfermaria e eu achava até que era um surto psicótico. Depois eu fui ver que ela tinha um déficit cognitivo, então a gente atendeu ela por 6 anos ali. Ela ligava para todo o SAMU, para todo mundo, todo dia ela ligava para alguém. E eu que era, digamos, a ancoragem principal dela. Até que nos 2 anos finais ela foi para a Santa Casa, eu passei a atendê-la pessoalmente. E ela tinha sido atropelada por um ônibus e estava com o pé... Me corrija, doutor Pedro, se é o pé de equino ou pé de bailarina. Equino. Equino.
que é o pé que ele fica calcificado de maneira que ele fica vertical, né? O pé não fica dobrado, né? E uma situação que eu acho que é uma sutileza, porque na primeira consulta que ela teve lá, os pacientes chegam muito cedo, né? Então demora o atendimento, eu costumo demorar nos atendimentos, na Santa Casa não era diferente. Então ela foi a última a ser atendida naquele dia. Então eu falei com ela, na próxima vez você fala que chegou aqui, que eu te passo, como se fosse, né, um paciente especial, um paciente cadeirante. Ela falou, não, doutor, não quero, porque se eu chegar depois, eu vou ser atendida depois. Eu não sei se ela tem noção da profundidade que ela está se colocando ali, né, do ímpeto dela, porque é aquilo, se ela ganha o primeiro lugar porque ela está com o pé calcificado, grosso modo ela está convidando ao pé a seguir calcificado. Não sei se vai fazendo sentido, mas para mim faz muito sentido. Total. Porque é o ímpeto do sujeito, né, para impactar o restante. Então, com poucos meses de fisioterapia, ela conseguiu dobrar o pé. Então, ela se colocou, se eu chegar por último, eu vou ser a última a ser atendida. Claro que isso não é para todo mundo, tem hora que, de fato, você vai convidar a pessoa a ser atendida primeiro, né? Mas ela tinha como fazer isso e foi nessa direção, que eu acho que foi o melhor caminho mesmo. Então, assim, são pequenas sutilezas que vão fazendo toda a diferença. A sutileza é para além do diagnóstico psiquiátrico, né? Que a gente também, de certa medida, pode só reduzir o paciente a um transtorno, né? Um fenômeno que se apresenta, e não dá um valor à subjetividade que ele está vivenciando. Olhar o paciente como um todo e todas as áreas da melhor forma possível. Sim, né? porque o diagnóstico é uma coisa sem substância, né? Sim. É uma coisa, um fenômeno que se apresenta, sem questionamento psíquico, né? O que acontece? Como é que é a vida daquela pessoa? Então, se você começa a divulsionar, a esmiuçar né, a vida dela, você traz um mar de elementos que você consegue, né, reorganizar o sujeito diante da realidade, né, da tensão que ele está vivendo e das tensões inerentes a todos nós, né? Interessante demais esse ponto que você trouxe. Você não trouxe só um, você trouxe 3 casos onde isso se correlaciona de uma forma muito fluida, muito bom. E agora eu queria saber do Dr. Pedro, se você tem algum caso no teu consultório com frequência, onde você consiga ver essas 3 áreas atuando numa forma de um caso concreto. Então, depois dessa explicação do Dr. Fabrício, a gente vê como que é sutil, né? Às vezes, numa consulta que eu, como ortopedista, o Alan, como especialista em dor, o paciente ele não vai esmiuçar esse detalhe psicológico. Ele vai lá para ele contar um problema físico dele. Então, às vezes, é muito difícil a gente perceber essa sutileza. Às vezes pode ser uma medicação que ele não te contou, às vezes uma relação esquisita entre o familiar que está na sala com ele. Às vezes eu percebo isso no consultório, às vezes a relação da filha adolescente com a mãe ou com o pai não está legal, ou do idoso com o filho mais novo que foi levar, ou às vezes não é nem o filho, às vezes é um acompanhante, então tu já percebe alguma coisa ali de abandono. Então são essas nuances, né, que no consultório a gente não é especialista em analisar o subjetivo, mas a gente consegue, às vezes, filtrar e falar assim, opa, esse paciente aqui precisa de um suporte. Fazer as perguntas certas. Exatamente. E assim, às vezes acontece, a gente não consegue captar isso, e aí o desfecho é quando eu tenho que ligar pro meu amigo aqui, falar, fez uma cirurgia aqui, esse paciente no pós-operatório está evoluindo com a crise de pânico, eu não consigo ter certeza, mas preciso que você me ajude. E não foram poucas vezes, não. Aconteceram, pelo menos eu vou te falar, uma vez por ano, de algum paciente que operou e no pós-operatório ficou ansioso, não esperava que fosse aquilo. E aí, quando o Dr. Fabrício fez a análise mais profunda, ele falou, não, Pedro, ele realmente já tinha isso aqui de base e tudo, né? E entra até naquela questão da negligência hoje, né? Hoje a gente vive uma sociedade com problemas de saúde mental, né? Muitas pessoas usando medicamentos psicotrópicos, né? Que são para ansiedade, depressão, enfim, até para tratamento de dor nós usamos em alguns casos. Sim. E quando você pergunta, tem algum problema de saúde? Não. Toma algum remédio? Não. E aí quando você vai ver, ele toma um remédio para dormir, que tem efeito psicológico, ele toma um remédio para ansiedade que ele não contou, enfim. Então isso é bem comum de acontecer. E aí é legal você falar sobre isso, porque a gente já pode puxar um gancho, que era um dos próximos temas que eu queria trazer aqui pra gente abordar essa discussão, que é o fato dos transtornos psicológicos e tudo que pode gerar
uma dor que não consegue ser curada, uma dor que não consegue ser resolvida. E aí entra muito no que você está falando de, né, o paciente, ele começa a tomar muitos remédios, às vezes sem prescrição médica, ou seja, tem essa questão de ele querer se automedicar, o problema Renovar a receita. Renovar a receita, e isso acaba trazendo mais problemas, né, malefícios para a própria saúde. E eu queria começar dessa vez com você, Pedro, doutor Pedro, falando sobre essa questão do o paciente que ele não tem, de maneira geral, que ele não consegue essa cura dentro do tempo esperado, ele tem uma tendência maior a ter problemas psicológicos? Com certeza, né? Existe uma interpretação de uma dor, um processo, um trauma, seja ele mental, seja ele físico, existe uma questão de interpretação da dor, né? Dessa emoção que a dor causa, né? E quando esse processo se prolonga demais, existe um ciclo, que às vezes é muito difícil de quebrar. Às vezes você tira a lesão física, mas o ciclo da dor ele continua ali. Então, nesse cenário, às vezes é necessário uma terapia multidisciplinar, onde entra o exercício, entra a alimentação, entra sono, entra a saúde mental, né? E nesse cenário, né, a gente sabe, né, eu vou puxar para o Dr. Fabrício falar, né, a questão das medicações que tem ação central, né, os antidepressivos, os ansiolíticos. Existe um mecanismo de regulação dessas medicações que, com o tempo, elas podem dar efeitos diferentes nas emoções e você necessita de um ajuste de dose. E quando você precisa desse ajuste de dose, a análise do subjetivo, de como o paciente está de maneira profunda, é muito importante. Por isso que, nesses casos, assim, a gente, como ortopedista, como Alain, médico da dor, a gente pode associar alguma medicação que tenha algum efeito psicológico para tratar a dor crônica, mas esse suporte em conjunto com uma avaliação mais detalhada do psiquiatra é fundamental, né? Então, Fabrício, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse ajuste de medicação, né? Como é que você faz essa análise no consultório para pensar em trocar a medicação? Como que você analisa, às vezes, a medicação para dor que a gente passa, né? Hoje a gente fala muito do canabidiol, do THC, que também tem efeitos psicológicos. Como é que você pode dar um resumo assim para o pessoal? A gente classicamente tem 2 tipos de medicamentos que a gente usa amplamente, né? Três classificações: antidepressivos, os tricíclicos, que são mais antigos, os duais, né, que tem 2 tipos de efeito medicamentoso, que são mais modernos, e alguns anticonvulsivantes, como gabapentina, e o canabidiol vem cada vez ocupando mais espaço. Na minha opinião, acho que tem algumas limitações, mas acho que para dor é um dos campos que tende a crescer. Então, um dos pontos fundamentais para a gente olhar no paciente, né, psiquiátrico é a gente antecipar problemas que estão por vir. Então, por exemplo, paciente com um transtorno de personalidade borderline, uma curiosidade aqui, né? Muitas vezes ele se autoaflige, né? Ele se autoflagela e tem, digamos, um limiar, a dor maior aí, né? Como é que a pessoa se cortou toda, às vezes com corte profundo, já atendi caso bem grave nesse sentido. Tem paciente que só faz escoriação, mas já vi casos assim, realmente muito graves. O paciente eventualmente consegue ir a óbito mesmo que ele esteja ali só querendo fazer uma transposição de uma dor mental para uma dor física, né? Mas esse paciente na dor pós-cirúrgica, ele tem um limiar abaixo muitas vezes. Então ali pode constelar uma dinâmica completamente diferente. Tem um caso, né, Pedro? Paciente com transtorno, na minha opinião, transtorno de personalidade borderline, que quando vem a cirurgia, uma pessoa muito ativa tem que recrudescer totalmente as atividades, né? Ele é uma pessoa muito manual, né? Muito ativa mesmo. E aí você vê ali um ganho primário e secundário, né? Que é um ganho primário é o ganho do afeto, o secundário é de cunho prático mesmo, associado a um processo depressivo, dele ter uma mudança existencial muito grande. Que bom que a esposa dele teve um pulso firme ali, que muitas vezes nessa hora tem o agente facilitador, né? Que acaba corroborando para ele manter aquela dinâmica ou estabelecer uma nova dinâmica, no qual ele tenderia a ter um processo depressivo, tenderia a aumentar a dor, enquanto ele teria aquela manutenção desse novo momento dele. Enquanto ela, como ela foi dura no bom sentido, ela estimulou ele a lidar com as novas limitações e aí seguir atuando no que é possível, né? Costumo brincar, dizer que a carne apodrece para o psiquismo resplandecer, né? Então, em última análise, o que a gente vai conseguir entregar vivo aqui no final das contas com uma robustez é a nossa mente. Sim. Porque a carne vai apodrecer mesmo, né? Mas se a gente não se estabelece, se a gente não se relaciona de maneira saudável, não
entende esse caminhar da vida, chega nessa hora, né, seja por um caminho, uma evolução natural, digamos assim, ou um evento cirúrgico. A pessoa simplesmente não dá conta. Pode fugir um pouco o tema aqui, Claro, minimamente? claro. Lembro de um caso de paciente transtorno de personalidade borderline que infartou. Então era uma pessoa muito ativa, no sentido bom, no sentido negativo, também bravo, raivoso, irritadiço, com uma questão sexual muito prevalente na vida dele, até que depois de um infarto, ele literalmente ficou com a bomba dele principal ali sem ação. Então como é que ele vai bancar uma briga que ele achou que bancaria a qualquer momento? Então aprendi com um professor falecido nosso, Abraham Exem, o infarto agudo do miocárdio, acima de tudo, o infarto do ego. Desculpa fugir o tema mais uma vez. Não, tranquilo. Mas isso representa qualquer outro, Claro. né, qualquer outro tipo de evento cirúrgico no qual a pessoa tem que assumir um novo lugar. Então, nesse caso, ele conseguiu se restabelecer, a gente fez um ajuste medicamentoso, que muitas vezes a gente vai fazer antes até da cirurgia, né, a gente já temendo o que está por vir, porque os medicamentos muitas vezes demoram 10, 15, 20 dias para surtir um efeito, né? Então, eventualmente, a gente vai fazer esse aumento do medicamento antes e, eventualmente, depois, mediante o evento clínico que aparece, né? Entendi. Excelente. E agora, excelente resposta. Eu queria falar agora com o Dr. Alan, para você trazer a tua visão dessa área, ou seja, como essa recuperação do paciente, quando ela não acontece no tempo que ele espera, essa frustração que acaba tendo, por exemplo, o médico fala, olha, se você tomar um remédio, se você fizer tal fisioterapia, você vai estar melhor, você não pode dizer que vai estar curado, você não pode dar essa certeza, mas você já vai estar melhorando, você já vai estar evoluindo. Quando essa frustração acontece, como é que o paciente ele se sente, você tendo mais experiência nessa área? Existe um conceito muito interessante que o Fabrício acabou trazendo, e o Pedro também trouxe, que é o conceito da sensibilização central, Manuel. Então, é muito comum, a gente primeiro precisa entender o quê? Que dor, quando o paciente tem dor, a dor aguda, ela é um sinal de alerta de que alguma coisa está errada no seu corpo. Que você tem uma hérnia de disco, que você machucou o joelho, que você machucou o ombro, enfim. Passado determinado período, se aquela dor persiste, se aquela dor se cronifica, se aquela dor deixou de ser somente um sinal de alerta e passou a ser uma patologia por si só, é como se fosse um alarme de incêndio. Então, o alarme tocou porque existe um incêndio. O incêndio foi apagado, mas o alarme continua emitindo um sinal porque o alarme foi danificado. Isso é sensibilização central. E isso a gente vê em inúmeros pacientes com dor crônica. Então, mesmo que ele já não tenha mais resquício de um trauma tecidual que aconteceu, um trauma físico, ele pode persistir sentindo dor por alterações do sistema nervoso central, por alterações no alarme de incêndio, mesmo que já não exista mais fogo. Então, muitas vezes, a recuperação do paciente, a recuperação plena, que vai permitir... Aí, agora sim, o que o Fabrício comentou, que vai permitir esse paciente voltar a ter o ego dele, ou seja, vai permitir ele voltar a jogar futebol com o seu filho, vai permitir ele poder ir passear com a sua esposa ou qualquer atividade cotidiana que envolve a recuperação total desse paciente, necessita que essa sensibilização central seja tratada. Necessita que o alarme de incêndio seja tratado. Se o alarme de incêndio não for tratado, se a lesão periférica já foi curada e o alarme de incêndio continua enviando, senão o paciente não recupera. Então, faz total sentido isso que o Pedro e o Fabrício falam. Perfeito, você complementou muito bem a resposta deles. E aí, querendo entrar numa área, não sei se polêmica, mas é você conseguir fazer uma diferenciação, se é que existe, entre a dor física e a dor mental. Como é que a gente consegue, de alguma maneira, precisar isso dentro do tratamento do paciente? Queria começar com o Dr. Fabrício, que provavelmente lida com pacientes nesse quesito, que lida com pacientes com essa dificuldade. Eu acho que é uma divisão impossível, né? Como se a gente fosse dividir carne da alma, realmente não tem como, né? O carne do psiquismo que seja, né? A questão da dor me lembra a música de Nelson Gonçalves, que a Marisa Monte gravou, que é uma música de amor, né? Que a dor é minha, não é de mais ninguém, é o que me aquece sem me dar calor, né? Eventualmente chegava até a colocar para o paciente ouvir na hora.
época que eu trabalhei na São João de Meriti, fazia loucura nos atendimentos. Ainda faço, né? Muito didático. Então é uma dor do amor, né? Então como é que você diferencia a dor da carne do amor numa coisa que é indissociável do sujeito, né? Indissociável do ser, né? Então acho que quanto mais a gente aprofunda o entendimento, né, do que está ao redor do paciente, mais a gente consegue trazê-lo para uma nova compreensão, né, de uma atualização da vida, porque a vida vai exigir da gente toda hora, né? Tem um psiquiatra para mim que é uma referência, né, o Carl Gustav Jung. Ele fala assim: se o destino for benevolente, ele vai nos colocar contra a parede. Então a frase é assim: se o destino for bonzinho, né? Ele não fala se o destino for ruim, né? Se ele for mal com a gente. Então, se for bonzinho, o destino vai cair no colo ou na cabeça, né? Então isso está todo mundo submetido à situação, né? Então quanto melhor a gente desenvolve a nossa compreensão de ser no mundo, mais a gente vai estar apto para lidar com as situações que, né, do porvir. Entendo. A gente indo agora para um lado sobre o agravamento da dor, a influência da parte psicológica no agravamento na dor. Isso acontece com muita frequência no teu consultório, Pedro? Ou seja, o paciente ele chega com uma dor, ele tem alguns problemas que a gente pode dizer que são psicológicos, que tem algumas dificuldades, ou seja, o entorno, o ambiente que ele vai enfrentar, e isso agravar na dor dele? Acontece bastante. E tem um caso, né, que agora que o Fabrício estava contando esse relato, né, que é interessante, que é às vezes frequente no consultório, né? O paciente chega com queixas muito inespecíficas, para dizer assim, bem, dores em muitos lugares, sem muita objetividade, né, como eu já falei anteriormente. E aí você vê ele com diversos exames de imagem, sensação de dor no peito, que irradia para o braço, aí já pensaram em hérnia de disco, já pensaram em infarto, já fez diversos exames de imagem, ninguém encontra nada, ele chega frustrado, querendo uma explicação para aquela dor, né? E aí entra muito nessa questão da dor da alma, né? Porque às vezes ele está buscando um problema que não existe, graças a Deus ele não tem nada. Então às vezes é só para demonstrar isso, né? Que não necessariamente ele vai ter uma dor física. Às vezes a angústia, né, a emoção que está causando aquele sintoma, né? Então é uma dicotomia muito grande do problema físico e mental, e eles andam juntos. Quando eles acontecem, pode amplificar, e às vezes existe uma exacerbação de algo que a gente não consegue ver. Então, para você ver como que o negócio às vezes é um pouco mais complicado de analisar. Então, cada paciente a gente tem que analisar de acordo com aquilo que a gente consegue ver no objetivo e aquilo que a gente vê do subjetivo, porque tem dores que são muito características. O paciente tem uma tendinopatia no ombro, a gente vê exatamente aquele tendão que dói, tem um teste para cada tendão do ombro e a gente consegue identificar, não, ele realmente está com a dor disso aqui. Mas é só isso? Ou ele tem mais coisa? Então a gente, como detetives, a gente vai buscando informações para saber, porque às vezes pode ser, o paciente está digitando ali, sente uma tendinite no punho e o restante dele está tudo bem. Mas em casos assim mais complexos e principalmente quando envolvem dor crônica, às vezes o problema é um pouco mais difícil de resolver. E para isso o psiquiatra é fundamental. Perfeito. E você quer complementar alguma coisa, doutor Alan, sobre essa questão do paciente ele ter esse agravamento da dor pela parte psicológica? Eu queria comentar sobre o indissociável. Tanto é indissociável, Manuel, que essa é a definição de dor. A definição de dor é uma experiência física ou sensorial desagradável associada ou potencialmente associada a uma lesão textual potencial ou real. Então, para que exista dor, não precisa existir lesão. E outra, dor é pessoal. O que te causa dor não me causa dor. Dor é uma experiência sensorial. Se dor é uma experiência sensorial, eu posso estar com frio e você não. Eu posso estar com sede e você não, mesmo que a gente esteja com a mesma roupa, na mesma temperatura, que a gente tenha ingerido a mesma quantidade de líquido, é sensorial. Se dor é sensorial, é individual. Então, é totalmente indissociável. E essa própria definição de dor fala isso. Esse podcast está muito filosófico aqui hoje. Estamos com os 3 médicos muito capacitados e filósofos. Entrando agora para a área de coluna, que é mais a tua área, doutor Pedro, existem muitas lesões
muitos transtornos que podem gerar uma dor de coluna, ou então dores de coluna que vão gerar transtornos psiquiátricos? Então, né, por exemplo, vou citar o exemplo da dor lombar, né? A dor lombar tem mais de 50 diagnósticos possíveis, né, com causas orgânicas, viscerais, causas musculares, ósseas, a temida hérnia de disco, né? Mas quando você fala em tratamento cirúrgico de hérnia, né, existem sinais ali, principalmente sinais de exacerbação de dor, né, ou até de fingimento, que você tem que ficar atento, né? Existem os sinais de Waddell, né, com W, que ele analisava, né, as questões trabalhistas, porque tem um ganho secundário na questão trabalhista. Então, se você tem um paciente que às vezes tem uma lesão ali, você está meio na dúvida, o sintoma não está tão objetivo quanto você esperaria que fosse, ele já pede para você recuar, porque a probabilidade de você operar esse paciente tem um problema muito grande. E a mesma coisa a questão sensorial, da experiência sensorial que o Alan falou. Se você dá um estímulo e aquele estímulo é muito maior de dor do que você esperaria para aquilo, você fala, opa, esse paciente tem um gatilho anormal. Então, talvez se eu oferecer um trauma cirúrgico para esse cara, em vez de ele melhorar, ele vai piorar. Então, tem paciente que a gente fala assim, esse paciente não tem perfil para realizar um tratamento invasivo, seja ele com um procedimento minimamente invasivo, com agulha, ou com uma cirurgia de endoscopia de coluna. E antigamente que se faziam cirurgias maiores ainda, né, na coluna, com parafuso e tudo mais, que eram mais frequentes do que as cirurgias atuais minimamente invasivas, os desfechos eram terríveis, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado e, assim, qualquer sinal compatível com esses critérios do Waddell, a gente recua. Cada paciente é um paciente, né? Cada paciente é um paciente, cara. E aí é legal a gente pegar esse gancho com o Dr. Fabrício para falar sobre essa questão do impacto que isso pode ter. Por exemplo, já deve ter acontecido de problemas de coluna, obviamente, como a gente falou do Dr. Pedro, terem gerado alguns transtornos psiquiátricos, e isso pode ter chegado para você. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se acontece com muita frequência. Eu lembro de uma situação do paciente que o Dr. Pedro operou, né, a coluna, e a paciente apresentou um transtorno do pânico. E aí é engraçado, né, porque, engraçado entre aspas, né, mas é curioso quando ela, digamos, retoma a autonomia da coluna dela, ela se dá conta que ela não tem autonomia do eu, né. É muito comum o paciente com transtorno do pânico ter uma dificuldade de escolha. Ele tem uma tendência a fazer muito o que o outro quer, mas para ele tem uma certa dificuldade. Eu costumo notar o que eu chamo de síndrome da desautonomia do eu, né? E aí o pânico vem na sequência do tratamento, então foi o enfoque. A cirurgia foi um sucesso e na sequência o transtorno de pânico ganhou corpo, até que a gente tem que trabalhar ali na questão medicamentosa, né? Que eu falo que o remédio está remediando o transtorno mental. Mas se o paciente não mediar a vida dele, a gente cada vez está remediando mais e o paciente vai ficando cada vez mais afastado da realidade, ou do que é possível para ele guinar, né, digamos, no sentido do autoconhecimento, né? Então me vem esse caso aí, a paciente acabou tendo um bom desfecho, né, junto com a terapia, e é isso. Dentro desse tema que a gente está abordando aqui, doutor Alan, ou seja, essa questão da dor gerar um transtorno acabar gerando a dor, o que você tem para contribuir em relação a esse tema de dores na coluna que vão acabar surtindo esses transtornos psiquiátricos? Quando a gente avalia um paciente com dor lombar, Manuel, a primeira coisa que a gente avalia são os que a gente chama de red flags. São bandeiras vermelhas que sugerem que aquele paciente possa ter algum distúrbio sistêmico grave por trás daquela dor lombar. Um câncer, uma infecção, uma fratura. E logo em sequência existem o que a gente chama de yellow flags, que são bandeiras amarelas e que possuem relação justamente com os distúrbios emocionais. Então, essa relação ela é uma relação de causa e efeito. E você não consegue dissociar uma coisa de outra. Tanto que eu costumo brincar com os pacientes, Fabrício, que o tálamo... Quando você sente dor, Manuel, você bateu o seu pé. O que sobe pela sua perna é um estímulo elétrico. É um estímulo que sobe por um nervo, vai entrar na sua coluna, vai subir pela medula,
vai passar por uma área que se chama tálamo e depois ele vai chegar no cérebro, onde o cérebro vai te dizer que aquilo é dor e que aquilo não é quente, frio, ou qualquer outra sensação. Aquela topada com o dedinho. Exatamente. Né? Isso, pronto, perfeito. No meio desse caminho existe uma estrutura que chama tálamo, que eu falo para os pacientes que ela é igual uma peneira. Então, hora ela deixa passar mais estímulo de dor, ou horas ela deixa passar menos estímulo de dor. É a história do paciente que chuta a quina da cama quando acorda no meio da noite. Se ele der com o dedinho numa noite fria, saindo da cama para ir no banheiro, dói horrores, não dói? Agora, se ele sair no meio da noite, de uma noite fria, e der com o dedinho na quina da cama, mas ele não está indo no banheiro, ele está fugindo de um incêndio, não dá nada. Por quê? Porque o tálamo fechou. O tálamo falou, cara, agora não, agora salva a tua vida. A preocupação é outra. É outra. Sim. Não é hora de sentir dor, né? Então, e essa relação de causa e efeito entre quanto a gente tá, quanto esse paciente... e aí entra uma questão muito delicada, porque a gente não está falando que ele não tenha dor física, que não tem uma estrutura que está gerando dor. A gente não está falando que a dor vem da cabeça, né? Embora quem sinta a dor é o cérebro, quem sente dor é o sistema nervoso central, quem fala para você que é dor, a gente não está falando que ele está inventando essa dor, que ele está somatizando essa dor, não é isso. Mas muitas vezes a gente vê distúrbios emocionais potencializando a dor que ele sente por uma lesão tecidual periférica. Isso é extremamente comum. Isso é extremamente comum. Interessantíssimo. E aí, puxando já algo... Posso claro, fazer claro, óbvio. Puxando essa ideia do Alan, né? Eu tenho um caso muito interessante de um tio meu que tinha uma artrose de joelho. Eu estava na residência nessa época. E ele, sempre pedia, pega aquele creminho do joelho para eu passar aqui, eu tô com artrose e tal. Aí quando eu recebi umas amostras de medicamento, dava lá para ele e tal. E aí ele evoluiu com Alzheimer. Ele foi evoluindo com Alzheimer e tal. Aí quando eu voltava lá em Campinas para fazer uma visita, eu passava lá para conversar com ele. Falei, ei tio, como é que tá o joelho? Aí já tava com doença mais avançada. Ele, joelho? Que joelho? Nunca tive dor no joelho. Então você vê, ele evoluiu com a doença degenerativa e já não consegue mais interpretar aquela dor no joelho. Você acha que o joelho dele curou? Provavelmente estava até pior. Mas a interpretação dele estava bloqueada. Pela mente. Pela mente. Que legal. É curioso falar isso, né? Porque isso vem a partir de uma dissociação do psiquismo, né? No sentido da memória tá indo embora, ele não está mais, né, aprendendo a realidade, né? E uma situação que é análoga, né, mas simetricamente oposta, é do paciente que não tem um horizonte de consciência em relação às tensões que estão envolvidas na vida dele, né? Então é o que o Alan trouxe, né? Na situação que a casa está pegando fogo, tem gente que a casa está pegando fogo e ele não sabe que está pegando fogo, né? E aí ele vai apontar para algum lugar ali que ganha como se fosse um lugar de bode expiatório e às vezes o paciente fica ali como se fosse num degrau da existência para não assumir que tem que seguir subindo a montanha, né? Então ele fica naquele lugarzinho ali e aquela neurose, vamos dizer assim, fica sendo um governante do sujeito, né? Não só um alarmante, né? Ele está ali, às vezes eu falo que a neurose é um diplomata do ser, ele não é o presidente do nosso estado mental, né? Ele está ali só para exercer uma diplomacia para falar, olha, tem um alarme aqui, o alarme que o Alan trouxe. Alarmar sobre algo, mas a neurose, o transtorno mental, digamos, ele é monótono, né? Tanto que a gente descreve ele distintamente. Então tem uma monotonia por si só. Mas se o paciente sobe nesse cavalo, na verdade, essa monotonia que está subindo nele, né? Se eu ligar para qualquer um de vocês aqui, para agora em 2025, para ficar falando só do Covid, né? Que todo mundo ficou com medo, obviamente, né? Eu trouxe até a memória da infância, que eu morava no Mato Grosso, então tinha período lá que tinha invasão de gafanhoto, né? A gente podia matar meia dúzia, uma dúzia de gafanhoto lá, que não ia ter jeito, né? Os gafanhotos iam inundar a gente lá, não ia ter jeito, né? Então, quando veio o Covid, me veio isso, medo de morrer, claro, mas todo mundo está submetido a uma espécie de sorte em dado momento, né? Sim. Se ia receber já com a vacina, ou depois da vacina, o que ia ser, né? Então, a partir disso, a gente vai se dando conta do que é possível a gente fazer, né? Então, mas se a gente fica perdido na neurose, num único tema, e quando eu ligo pro Pedro para falar do Covid até então, já que eu estou ligando para ele há 10 anos para falar sobre isso, quando ele vai ler Fabrício lá no telefone, ele vai ler Covid, né? Sim. E aí ele começa a perder interesse por mim.
Só que no fundo não é ele que perdeu o interesse por mim, fui eu que perdi o interesse por mim mesmo. Na medida que eu peguei uma parte da existência, que digamos é minha e de todo mundo, então em certa medida não é de ninguém, né? Porque é de tudo, de todos. E aí coloco essa parte como se fosse um diplomata do meu ser. E aí nisso eu não me integro. Então se eu não me integro, eu não trago outros elementos, né, que vão caracterizar a minha individualidade, que vai ser apta para atrair a curiosidade de alguém. Sempre a associação com o tema que você sempre traz para ele quando liga para ele, no caso, né? Exatamente. Legal, muito interessante. E agora a gente entrando nesse lado da dor especificamente, queria saber do Dr. Alan se a gente entrando no tema de dores, mas não dores, né, aquela dorzinha chata, aquela dorzinha que incomoda, mas aquela dor que ela tira a mobilidade do paciente, que gera uma dependência, tira a independência do paciente e gera uma dependência de familiares, de amigos. Qual o impacto emocional que isso tem no paciente, que perde essa independência? O impacto é catastrófico, né, Manuel? A gente vê isso na prática, né? E a gente vê, especialmente quando a gente consegue devolver, né? E muitas vezes os pacientes perderam a autonomia, perderam a funcionalidade e parecem estar, né, Pedro sabe muito bem disso, num quadro depressivo. Você identifica, você trata a lesão e, na verdade, aquele paciente ele não tinha um quadro depressivo, né? Ele tinha perda da sua autonomia e perda... O Fabrício vai brilhar nessa resposta, né? Ele tinha uma perda de quem ele é. Né? Porque a gente... O nosso eu, ele está totalmente relacionado com aquilo que com a nossa relação com as outras pessoas, seja aí comprar pão na padaria, seja passear com o nosso filho. Então, toda vez que você tem uma dor que te limita de fazer as coisas que são você, seus hábitos de maneira geral, né? Automaticamente você perdeu a sua identidade, né? Você perdeu a sua essência, né? Então, quando a gente consegue reabilitar esse paciente e permitir que ele volte a exercer, é o corredor que volta a correr, não é, Pedro? Sim. É o surfista que volta a surfar, né? Enfim, é o pai que volta a carregar o filho no colo. Isso é muito mais do que tratar a lesão. Isso é tratar o ser humano, né? Isso é devolver identidade, devolver vida. Interessantíssimo. E agora eu queria que o Pedro complementasse essa resposta de uma maneira geral. Mas antes do Pedro complementar, eu queria trazer um caso, né? Eu não tenho experiência na área médica, mas eu tenho o caso do senso comum, do observador. E do observador tem uma pessoa na minha família que, de fato, ela já é uma senhora de idade, ela tinha sempre uma rotina, ou seja, ela saía sempre para dar a caminhada dela ali, para quem conhece Rio de Janeiro, lá pela Tijuca, lá pelo São Cristóvão, dava a caminhada dela. Só que a partir do momento que começou a sentir muitas dores no joelho, ela perdeu essa autonomia, ela perdeu essa independência de sempre precisar de alguém para fazer isso com ela, ela passou a realmente ter esse quadro depressivo, ela passou a ter essa situação de que eu não posso mais fazer aquilo que eu tô acostumado a fazer. E ter a minha terapia, porque era como ela encarava. Eu queria que você comentasse não só a resposta do Dr. Alan, mas já aproveitando esse lado. Eu no consultório, eu atendo muito paciente com artrose e com estenose do canal, né? Que é a artrose que comprime o nervo ciático ali na coluna, que dá o movimento das pernas e tudo. Na maioria dos casos de estenose, você vai examinar o paciente, ele não vai ter um déficit neurológico, uma perda de força, de sensibilidade, quando você testa ele deitado ou sentado. A queixa principal dele é a claudicação, a dificuldade de caminhar por um período de 5 minutos, 2 minutos, isso é variável, né? Então, o que eu converso com eles, né, porque às vezes é difícil quantificar, porque imagina, o cara está sentado, você está com dor? Não, agora eu não estou com dor. Mas eu não consigo caminhar. Então a gente sempre entra no quesito qualidade de vida. Porque se o paciente ele começa a ter medo de caminhar, medo de andar na rua, porque o joelho dele vai doer, porque o quadril com artrose ele vai começar a mancar e vai ficar insuportável, às vezes ele até não se entope de remédio, é um cara que não gosta de tomar muito remédio para dor, mas ele começa a se prender dentro de casa. E aí pode associar algum grau de depressão nisso, mas em essência, né, é indissociável. A gente não... Aquela questão, qual que está predominante ali? Talvez, se ele tirar completamente a dor física dele, já resolve o problema.
Mas às vezes aquilo se prolonga por tanto tempo que ele tem um ganho secundário com aquilo ali, porque já envolve a pessoa que cuida dele, então são diversas coisas. Então sempre que eu pego esses pacientes com estenose do canal, a minha pergunta principal para eles é essa, questão da qualidade de vida. Eu sempre cito um trabalho que compara pacientes que infartaram com pacientes com artrose e uma comparação de qualidade de vida. O infartado que tem mobilidade, que caminha, que faz as coisas, ele chega de manhã, toma aqueles 5, 6 comprimidos dele e segue a vida. Vai no shopping, vai no mercado, tem uma vida ativa. A pessoa que tem artrose no joelho, grave, tem uma estenose de canal, ela fala, putz, eu não vou no mercado porque vai doer. Eu não vou. Aí a pessoa vai se fechando. E ela tenta evitar a dor a qualquer custo. Exatamente. Aí isso muda completamente a forma como ela encara o mundo. E isso aí pode gerar transtornos psicológicos. Né? E aí eu queria, obviamente, que o doutor Fabrício complementasse esse lado do impacto que isso tem na perda de autonomia da pessoa, da perda da perda da independência de uma maneira geral. Então, você me lembra um caso, um paciente com tentativa de suicídio, né, internou no hospital psiquiátrico. É um paciente que eu atendi já há muitos anos atrás, há uns 6 anos atrás, e num dia que eu toquei numa situação especial dele, ele sumiu. O paciente sumiu. Foi na consulta, desapareceu, não voltou mais, não me remarcou a consulta, ainda no sentido de visitas, né, consultas mensais. Né? E aí, 6 anos depois, ele internado no hospital psiquiátrico me chama para fazer acompanhamento terapêutico dele. Ele já no hospital com psiquiatra, com psicólogo, mas ele queria que eu fosse lá para vê-lo, no sentido que o ponto que eu toquei 6 anos antes era um ponto que ele não queria mexer, que era em relação à mãe dele lá, que a mãe dele esquizofrênica, então uma pessoa sem segmento de própria narrativa, então ele ficou num vazio ali, né, de continuidade do afeto primário, né, do afeto materno ali. Então, no ponto que eu toquei 6 anos antes, um senhor já de cerca de 60 anos, quando eu toquei no tema ali materno, ele falou, opa, vou sair daqui que eu não quero olhar para isso agora. E aí passaram esses 6 anos, ele me chama para fazer o acompanhamento terapêutico dele semanal no hospital psiquiátrico. Aqueles casos que a gente fica confuso, assim, de meu Deus, como é que vai ser o prognóstico disso? Tem casos que realmente a gente fica com uma angústia ali, né? Tem uns que a gente abre o caminho ali e você vê que nota-se uma fluidez, né? Mas ele estava claudicando ali numa situação outra, que ele tem um joelho ingenuvário, né? Que é aquele joelho arqueado lateralmente. Então, associado à depressão dele, vem uma questão da mobilidade. E isso foi um impacto, assim, 0,1 na sequência de alta, né? Porque na alta ele vai voltar para a vida, ele vai voltar a caminhar psiquicamente e literalmente. Então, ele ficava ancorando a angústia dele na imobilidade física. Então, agora ele já está, graças a Deus, num outro lugar, ele se dá conta, né, de conseguir ir para a academia, aí tem os arrependimentos de outros períodos da vida, né, de não dar valor para a questão física, né, e aí ele tem uma situação especial em função do arqueamento das pernas, né, então o que vai impactar ele mais ainda, e aí agora ele está já num outro lugar, retomando as atividades dele, se readequando existencialmente, num ambiente que é de muita boemia, toma cerveja sem álcool dele, mas não perde o ímpeto relacional, e voltou ao trabalho agora, então assim, mas foi um momento assim, muito difícil discutir com o psiquiatra da internação também, de notar ali que ele ficava retomando o tema, ali, num looping que a gente fala, né? Ficou sempre a questão era a mobilidade. Então você vê o impacto disso numa coisa que, grosso modo, assim, ele não teve nenhum trauma. Era uma situação anatômica dele, que ele teve ao longo da vida, mas que naquela hora ali desse encontro de situações, a coisa se evoca e vira o primeiro tema, né, que vira figura, né, que usando o termo da Gestalt terapia de figura e fundo. Então, enquanto o arqueamento da perna estava no fundo, quando entra a situação do processo dele lá de ideação suicida, de internação psiquiátrica, isso passa a ser figura, passa a ser o primeiro elemento, o personagem principal. E aí agora ele já está, de fato, num outro lugar. Interessante. Não sei se vai acabar fugindo um pouco do tema, mas eu acho interessante a gente tocar nesse assunto, porque não é todo dia que a gente tem um psiquiatra no teu nível para responder essa pergunta. Quando o paciente, principalmente o paciente mais idoso, e ele tem essa perda da autonomia e acaba sendo algo que se perdura por muito mais tempo do que se imagina ou até de forma definitiva. Essa perda do eu, que como o Dr. Alan bem disse, é a rotina dele, é o que ele fazia, o que ele tinha no tempo livre, essa perda do eu é o que vai gerar as doenças mais ligadas ao lado psicológico?
Eu tenho essa forte convicção. Acho que quanto mais alianças relacionais ele faz, quanto mais ele entende. Eu costumo dizer que cada relação ela é intransferível. Deu um caso uma paciente uma vez que ela tinha, digamos, uma situação especial de atendimento, ela queria que eu atendesse um outro familiar, como se aquilo fosse uma extensão do querer dela, né? E aí, grosso modo, eu seria obrigado, já que a paciente faz tudo para todo mundo, eu teria que fazê-lo da mesma maneira. E eu dei o limite. Eu falei, não, o que eu faço de especial para ela é para ela por uma particularidade dela. E não para quem ela está indicando, que era uma pessoa até que de fato eu conhecia e pessoalmente não gostava. Então, como é que eu vou fazer algo especial para alguém que eu, de ímpeto, né, inicialmente já não tenho uma afinidade? Então, quando a gente individualiza cada relação, a gente vai, né, associado à nossa estabilização física, seja do restabelecimento que a cirurgia vai proporcionar, e da nossa manutenção disso, claro que a gente vai nos resguardando diante da nossa evolução, né? Diante dos nossos laços relacionais. É muito comum, de fato, o idoso no isolamento apresentar uma depressão que não aconteceu nunca, né? Ou aquela coisa clássica de tempos atrás, né? Que era mais comum do homem, quando aposentava, deprimia. Então, os laços dele eram todos laços, em certa medida, frágeis, que estavam todos relacionados ao trabalho. Então, quando termina o trabalho, ele não tem mais nada não tem por que existir. Eu costumo colocar assim, medicina define, né, elementos, né, que a gente tem que atuar para ter um vigor maior, né, de saúde, mas o que eu noto assim, a gente tem que ter sentido, né? Então o sentido necessariamente é um encontro de um plano, né? Então assim, para eu ter o sentido como uma espécie de vetor, esse vetor vai ter que se encaixar num plano relacional, é necessariamente de gente se relacionando com gente, né? A gente não se torna médico sem se relacionar com alguém, né? O radiologista lá que vai fazer o exame dele, o exame que ele, né, a imagem que ele está vendo é de uma pessoa, o laudo que ele vai dar vai para a pessoa. Então é sempre assim, só que o aparato que a gente tem civilizatório muitas vezes é muito grande, né? A gente pede comida em casa para quem a gente não conhece, né? Então assim, é tudo muito impessoal, né? E vai começando a dar a impressão de que a gente é indivíduo destacado no sentido total, né? Não tem como a gente se dissociar da realidade, né? A gente se destacar da relação humana. Então, acho que quanto mais laços a gente faz, mais sentido de vida a gente tem para manter a nossa pujança física e mental e preparar a gente para um momento no qual a gente não vai conseguir fazer isso. Né? De fato, de uma reclusão, né? O surfista uma hora vai parar de surfar. Não tem jeito, né? Só se ele terminar a missão dele nesse meio de caminho. Mas se ele virar muito, muito idoso, uma hora ele tem a grande chance de parar de surfar. Mas aí, para isso, ele vai ter que atrair o outro no gogó. Né? Ele vai ter que atrair a partir do lastro existencial. Né? Encontrar outras alternativas. O que ele vai trazer ou ele vai ser interessante para o outro por uma dor, né? E aí muitos pacientes entram nisso, né? Porque o paciente está com dor, né? Lembro do tio meu falecido, internado, ele era diabético, hipertenso, infartou, na sequência amputou as 2 pernas, e durante a internação, o que ele falava assim, os elementos fundamentais dele era frio, fome, as coisas primordiais humanas ali, né? Então ele ficava ali limitado por aquilo, né? Então, quanto mais a gente desenvolve o nosso ser, mais a gente vai atrair o outro por um elemento do que a gente fez na vida, da nossa apreciação acerca da realidade, e não por uma dor. A dor afasta o outro. Perfeito, perfeito. Entrando agora para um lado de tratamento da dor, obviamente o Dr. Pedro vai conseguir responder isso muito bem pela vivência no consultório dele do dia a dia. Existem abordagens psiquiátricas, que elas são tão efetivas quanto o tratamento tradicional da dor? Bom, é aquilo que a gente explicou logo no início, né? A gente, quando avalia o paciente, né, a gente procura uma dor física, né, uma questão, uma lesão no paciente que ela seja objetiva, né? Assim, ó, ele tem uma lesão de menisco, a dor é assim, ele tem uma hernia de disco, a dor é assim. Quando sai muito, né, eu, Alan, a gente trabalha muito dessa forma, né? A gente avalia a nutrição, sono, quantidade de exercício, e uma das coisas que a gente avalia é a saúde mental. Quando a gente vê que está mais ou menos tudo alinhado, ou algum desses pilares fora, que não seja um tratamento ortopédico específico, né? Pô, o paciente está com problema de sono, o problema dele é na medicina do sono, às vezes ele vai ter que usar um CPAP, às vezes ele vai ter que tomar uma medicação durante um tempo, enfim.
Mas se eu avalio isso, né, eu já tendo a direcionar. Eu falo, olha, graças a Deus, você não tem uma lesão que precisa da minha ajuda. Você vai procurar esse profissional aqui. Porque o teu problema principal é a respiração. Você não respira direito, você não dorme direito, você não tem a regeneração que o seu corpo precisa. Ah, não, olha aqui, ó, você já toma esse remédio há muito tempo, ó, você veio aqui me pedir para renovar a receita. Não vou renovar a tua receita, porque isso aqui não é tratamento. Você não está buscando ajuda. Tá buscando dependência. Renovar a receita, né? A gente às vezes brinca, né, que tem o psiquiatra que renova a receita. Não, o psiquiatra ele avalia para ver a necessidade, né, Caruso? Essa questão, né? O bom psiquiatra normalmente ele não vai ficar renovando a receita. Ele pode ser necessário renovar a receita por mais um tempo. Tem tratamentos psiquiátricos que são um pouco mais longos, isso o Fabrício pode explicar. E vai precisar usar uma medicação, às vezes 6 meses, 1 ano, e reavaliar a parte subjetiva depois. Mas quando eu vejo que tem essas questões, normalmente eu não resolvo. Eu encaminho para quem realmente tem a expertise no assunto. A importância da triagem, né? De você Exatamente. pegar o telefone, ligar pro Fabrício. Acredito que o Alan também, né, Alan? Tu deve ver dessa mesma forma, né? Com certeza. Com certeza. Essa pergunta que você fez, Manuel, ela me faz lembrar de um conceito de uma das médicas que iniciou os cuidados paliativos, tá? Chamava Cicely Saunders. Ela é uma britânica e ela cunhou o conceito de dor total, que é muito comum a gente ver nos pacientes oncológicos, né? Então, o paciente oncológico, ele tem o que a gente chama de dor total, onde a dor dele tem um componente físico, mas ela tem um componente social, tem um componente psicológico e tem um componente espiritual. Então, quando todos eles se fundem em um paciente, é isso que a gente chama de dor total. E você não, quando você se propõe a tratar gente, você tem que tratar aquele ser humano, né? Você tem que procurar identificar qual desses aspectos é o mais proeminente e talvez guiar o teu tratamento especificamente para ele, mas você não pode deixar os outros de lado. Caso contrário, você falha em tratar o ser humano, você falha em tratar o teu paciente, você falha no teu resultado, né? Sim. Que no final das contas, entregar qualidade de vida é o que a gente quer. Perfeito. Perfeito. Doutor Fabrício, isso acontece? Chega muitos casos para você no teu consultório sobre isso? Pacientes que inicialmente achavam que tinham um determinado tipo de dor, mas os métodos psiquiátricos foram os únicos que resolveram o problema do paciente? Isso acontece muito, mas antes disso, né, Pedro falando, me lembrou uma situação, até um paciente que você me encaminhou, é muito difícil o paciente com o diagnóstico original, digamos assim, né, o ímpeto dele de ir no ortopedista, ele ir do ortopedista e ir para o psiquiatra. Parece uma transposição assim, de oceanos, assim, que a pessoa realmente tem uma dificuldade. Eu lembro de uma situação que o doutor Pedro me encaminhou, a paciente, ela falou pelo telefone, depois falou que ia encaminhar o sogro dela para eu atender também, e sempre falava que Deus ia providenciar, e fazia várias ligações, sempre por marcar, e Deus ia providenciar. Uma hora eu tive que dar um limite um pouco mais substancioso para ela entender ali, né, porque ela ficava nesse limbo, né, nesse não lugar, né, que talvez era o lugar que ela queria estar, estava minimamente confortável ali, né. E curiosamente, uns 6 meses depois, ela liga de novo querendo o telefone do Dr. Pedro. E aí eu naturalmente dei o telefone para ela, já sem, né... Não tem de mesa, você joga pra... porque a gente vai com 49%, né? A gente não consegue ir, às vezes a gente, né, recém-formado, a gente, não sei se vocês tiveram essa experiência, mas então, às vezes a gente formou, a gente vai saber na prática, né? O livro é uma coisa, a prática é outra, né? Graças a Deus, na primeira aula de psiquiatria, a professora levou um paciente já na primeira aula. Então, quando eu vi, eu já estava ali mergulhado naquele negócio e só dava eu para falar com o paciente, mas é isso, é a prática que vai forjar a gente enquanto profissional, né? Legal. Pode ter o diploma que for, é na prática que a gente vai, né, entender como é que a coisa acontece. E aí eu esqueci o que eu ia falar. Você estava falando de me mandar de volta, paciente. De mandar de volta. Então, primeiro é isso, o paciente tem uma dificuldade muito grande de fazer esse pulo, né?
E aí, é claro, tem pacientes que vão conseguir fazê-lo e vão ter uma abertura de consciência para dar seguimento, né? Tem paciente de fato, porque qual é o ponto? A gente normalmente vai passar de uma tensão para outra tensão, né? Não é de uma tensão para ausência de tensão. Então tem paciente que banca isso e eu brinco, eu falo assim, quem vive na antessala da realidade se comporta como um vampiro diante da luz. Então o paciente muitas vezes está nessa antessala da compreensão acerca do transtorno mental dele, acerca dos eventos que estão participando da vida dele naquele momento, né, de trauma, de cirurgia, de restabelecimento, de mudança de dinâmica. Tem paciente que não quer, já botou um colchãozinho ali no chão ali dessa antessala, ele quer ficar ali. Então, trazendo a gente no começo ali, né, da formação, a gente acaba dando mais elementos, porque a gente ainda não tem enquanto médico, né? Então o paciente muitas vezes secretaria a gente. E eu lembro de fazer consultas de 4 horas, assim, investigando a neurose, digamos assim. E aí quando você vê, você está só estimulando a trazer a neurose como se fosse um presente. Pô, ele gosta de ouvir minha neurose, eu vou lá dar a neurose para ele, né? E a gente vai revendo isso, né? Então a gente não pode ser secretariado pelo paciente. Uma coisa que eu vejo que é um pecado original falho, digamos assim, né? Que não dá sequência. É exatamente a gente achar que vai fazer mais do que o paciente. Então tem que entregar 49, demarcar isso de uma maneira bem delimitada para mostrar que é ele que tem que ir adiante. E é claro, tem casos graves que vai precisar da relação sociofamiliar dele para dar seguimento, né? No paciente que não tem nem noção de morbidade, né? Caso grave, de esquizofrenia grave. A esquizofrenia já é grave, né? Mas tem uns que conseguem ter um segmento, né? Mas boa parte não. O paciente em retardo mental, né, moderado a grave, então ele precisa ter esse suporte, mas no paciente que tem uma potência de autonomia, você tem que deixar ele desenvolver isso. Se não deixar ele desenvolver, você vai forjar uma coisa que não existe. Então, assim, a gente vai estar na prática mentindo para o paciente, às vezes mente de boa fé, né? Sem saber que está mentindo. A gente está tentando se esforçar ao máximo, mas quando vê, a gente está bancando uma coisa que é insustentável. Isso que você falou agora entra no conceito da terceirização da saúde, né? O paciente recebe as informações, ele toma a medicação que você prescreveu e ele entende que quando ele tomou a medicação que você prescreveu, ele está fazendo a parte dele. Agora é só deixar a medicação fazer efeito e pronto. Quando, na verdade, a decisão por uma vida mais saudável, o controle da dor, o controle dos seus sintomas psiquiátricos, ele é ativo, né? O paciente ele não é o paciente, ele é agente nisso. Então, se ele não adotar medidas ativas, medidas proativas, seja cuidando do sono, seja fazendo atividade física, seja se alimentando melhor, ou quaisquer outras que sejam, ele permanece terceirizando a responsabilidade pela sua melhora ao médico, ao comprimido, ao acompanhante, né, ao cuidador, qualquer que seja, e não se torna... Ele quer uma solução, mas ele não entende que ele Quando também faz parte da solução. Quando ele compra o remédio, ele imagina que está comprando a solução, não está comprando a solução. Não tá comprando Você falou de comprar o remédio, agora me lembrou uma situação quando eu trabalhei na emergência de psiquiatria lá de Del Castillo, no Rio de Janeiro. Então, é engraçado que eu atendia no SAMU a regulação, né, mandava ambulância e no outro dia estava lá recebendo as ambulâncias do SAMU, né, que era uma porta de entrada das mais movimentadas do Rio. E você falou do remédio, né, vou trazer outra situação aqui. Chegou a mãe e filha discutindo, a menina tinha tentado injetar de maneira muito precária, tipo um pozinho de algum brinquedo de menina, alguma coisa assim, né, de boneca, como se fosse um pozinho de pirilim-pim-pim, sei lá, não sei, não lembro o termo, qual era o brinquedo. Sem conseguir injetar isso, e tinha jogado o remédio fora, o medicamento fora. E a mãe reclamando do medicamento que jogou fora, tarará, como se aquilo fosse uma não adesão ao tratamento, né? Uhum. E a minha primeira pergunta foi assim, como foi o atendimento do médico? E aí, vou chamar de coincidência, mas não acho que é coincidência, o atendimento tinha sido horroroso. Então eu brinquei bem, pelo menos não jogou o médico pela janela, né? Jogou o medicamento, né? Porque se a gente não faz um atendimento real ali no sentido de, claro, primeiro do ímpeto de ajudar, né? De entender as nossas limitações de ajudar, mas de fazer o bem, né?
Não quer dizer que não vão acontecer situações adversas, né? Porque a vida é adversidade o tempo todo. Que o paciente sente que a gente está junto ao tratamento, né? Sim. Então, isso que vai fazer... Isso vale para qualquer relação, né? A relação se prova não é quando está tudo no flow, né? Está tudo fluindo. A relação se prova quando vem uma intempérie, né? Seja para a pessoa não agir como a gente esperava, né? Ou para a pessoa literalmente errar, porque a gente vai errar, né? Todo mundo vai errar. Então, se a gente espera que vai ter um caminho assim, né, um tapete vermelho, a gente realmente está sendo colocado muito fora da realidade, né? Então, me vem essa coisa do remédio como é o médico que a pessoa está tomando naquele momento, né? E tudo que ele traz, né, para além do medicamento. E, invertendo um pouco isso, eu costumo brincar e dizer que o pior efeito colateral do remédio é funcionar. Quando eu noto que o paciente está querendo, aquele que quer agarrar o remédio, aí eu já solto uma provocação assim, meio terrorista, né? Qual é o pior efeito colateral do remédio? Você sabe qual que é? A pessoa, o que é? Eu falo, funcionar. Aí ele fica incomodado com aquilo, né? Tipo assim, tá brincando comigo, né? Então é uma maneira de eu falar assim, ó, se funcionar plenamente, e é claro, isso não é para todos os casos, né? Tem medicamento que você vai... Eu costumo dizer que a gente erra de duas maneiras. A gente peca pelo excesso ou peca pela falta, né? No sentido de arriscar algo, né? Então tem hora que a gente vai ter que arriscar pecar por excesso. Uma internação psiquiátrica, você vai arriscar dar subdose de medicamento ou dose menor? Não, você vai dar uma dose para a pessoa não cometer o autoextermínio. No ambulatório a gente tem mais chance de pecar pela falta, né? Mas se no ambulatório eu tiver sempre o ímpeto de pecar pelo excesso, eu vou colocar a pessoa ali numa redoma, né, química, na qual ele não vai se haver com a realidade. Então, o quão mais fino é possível a gente fazer essa barreira química, mais a gente estabelece ele, né, estabiliza ele, que é o que ele precisa naquele momento, mas fala, ó, não adianta você ficar nessa casca aí sem esticar os braços, porque a realidade vai fazer essa casca química ceder em algum momento, e a gente fica naquele aumento de medicamento, e troca para cá, troca para lá, cada consulta é um medicamento novo, né? E aí você não deixa o paciente guiar a própria vida, né? Perfeito. Vou roubar um pouquinho claro. o teu papel, tá, Manuel? E o que que faz o que que faz o paciente deixar de ser um dependente dessa casca química? Quais são as atitudes no teu dia a dia que você entende que são as atitudes que mais geram resultados para os pacientes com transtornos psiquiátricos? Eu noto assim, algumas especificidades de acordo com cada tratamento, né, com cada transtorno mental. Mas acho que eu falar de maneira mais geral possível, assim, por exemplo, paciente deprimido, está pensando em morte. Eu entendo a morte como mudança. Morte é mudança, ponto. Sou bem rígido nesse sentido, né? Claro, a partir de uma apreensão empírica, né? Então, se ele está pensando em morrer, e eu noto que a medicina demoniza a doença, né? Então, se a gente demoniza a doença, a gente já está tirando a realidade fora, porque a gente vai morrer a partir de uma doença ou de um acidente, né? Grosso modo, é isso. Retomando um pouco a questão do Covid, né? Lembro uma vez a primeira-ministra da Nova Zelândia estava falando, né, para um jornalista lá sobre o Covid, começou um terremoto. Então, entende como é que a vida é um concurso? Uhum. Então, no meio da cena do Covid, todo mundo de máscara ali, entra um terremoto. Então, assim, a vida é esse terremoto a qualquer momento, né? Então, o paciente e a depressão, a medicina às vezes vai demonizar a doença de maneira que, assim, se a pessoa pensou em morte, ele já está errado. Ele não pode pensar em morte. Tipo assim, meu Deus, você cometeu um pecado aqui para a medicina. Você pensou em morte, então você já toma aqui antidepressivo e isso, não pode pensar nisso, né? Não, peraí, vamos... Então, o psiquiatra tem uma tendência, uma facilidade maior, né, de falar da morte, na medida Sim. que o paciente chega para a gente dessa maneira, né? Sim. Então eu vou convocá-lo, por exemplo, depressão, não tem como não trazer o Jung à tona, porque realmente é uma grande referência. Ele vai falar melhor do que eu. Ele fala assim, a depressão é uma dama de preto. Se ela bater na sua porta, você convida ela para entrar. E a medicina tapume nessa porta. Então a gente vai colocar um tapume, mas vai colocar um olho mágico para a gente conversar com essa dama de preto, porque ela vai entrar. Mas se eu colocar a energia só no tapume, eu estou partindo da premissa de que a dama de preto não deveria estar ali, que ela é uma alteração, né, química quase que aleatória, só que eu não vejo coisa aleatória no nosso organismo, né? Eu vejo só comunhão, né? Eu não acho que a gente foi formado ao acaso, né? É tanta coincidência, né? Então, eu acho que na existência é a mesma coisa. No transtorno mental da mesma maneira. Falando de casca, por exemplo, paciente borderline que tem uma dificuldade de lidar com crítica, ele tem uma sensação de menosprezo muito grande. Então, a crítica
ele sente como se fosse um menosprezo que está condenando a alma dele, toda a árvore genealógica dele. Então o medicamento vai agir como uma casca para criar uma diminuição do impacto dele em relação ao outro, para ele entender que nem toda crítica é um menosprezo. Você pode receber uma informação de uma maneira muito espinhosa, mas ela por si só tem um ouro ali dentro. Sim. Mas se eu dou valor só para o espinho, ou se eu tenho uma sensibilidade maior para o espinho, eu estou condenando aquele ouro que está ali. Então eu não estou me apropriando de algo que está sendo colocado de bandeja ali para mim. Então, no borderline, que tem uma dificuldade de segmento de narrativa, ele vive muito aqui agora, eu noto assim, é fundamental o trabalho. Ele tem que trabalhar para ter uma carreira. Isso ele está ali forjando uma persona, né? A persona no sentido do nosso personagem social, que muitas vezes está relacionado ao trabalho, né? E aí, a partir dali, ele tem uma espécie de pujança para desenvolver outras relações. Eu lembro de uma situação até no paciente borderline, que tinha uma vida libidinal muito grande, tudo, e trabalhava com questões financeiras, né, de grande volume, tudo, usuário de cocaína. Quando ele teve a queda, ele era tipo o touro lá de Nova York, lá. Quando ele teve uma queda financeira muito grande, a questão do transtorno de personalidade aflorou dele, se achar que não era ninguém. E a gente trouxe aquilo, então estou falando quase o contrário do que eu falei, né? Mas de alguém que já tinha uma construção trabalhista, cai nesse sentido, e na sequência eu falei, não é hora da gente olhar para a família? Então foi quando ele começou a trazer um outro lugar para a relação com os filhos, com a esposa, mas ele já tinha, digamos, uma casca, e ali ele aliviou a tensão, porque ele se dividiu, ele começou a se dar conta de algo que ele não se deu conta por uma vida, por mais que ele tivesse uma família. E ali ele foi forjando um outro elemento mais central, né, no sentido do afeto, né, porque são os elementos das pessoas mais próximas dele, e aquilo é como se fosse o âmago da coisa. Então esse que é o elemento principal, né, para a gente forjar. Não sei se falei mais ou menos? Super perfeito. E aí a gente indo o grau de profundidade. O grau de profundidade. Se você me impressiona, cara. Se você não prestar atenção e perder quanto mais eu converso com o Fabrício, mais eu entendo que eu não sei absolutamente nada da saúde mental. Porque é uma profundidade tão gigante que eu falo assim, eu só vejo a ponta do iceberg, o restante é com ele, cara. E aí é legal você ter essa conclusão, porque a próxima pergunta que eu vou te fazer, ela tem a ver com isso. Quando é que você acha, pro doutor Pedro, quando é o momento de encaminhar para o médico psiquiatra? Bom, o melhor momento é quando eu consigo perceber, porque eu consigo perceber antes do problema chegar. O problema é quando eu não consigo perceber. E aí, se porventura o paciente vai precisar, né, de um tratamento, de uma terapia, né, a gente acaba tendo um desfecho desfavorável, né? Na nossa prática, eu e o Alan, a gente usa muito bloqueios, né, que são tratamentos minimamente invasivos para tentar dessensibilizar o processo doloroso do paciente. E na maioria das vezes a gente usa o bloqueio como um próprio teste, né? Aí você faz o bloqueio esperando um alívio da dor durante um determinado tempo para saber se realmente é aquela dor física que é a predominante, né? E teve um caso interessante, né, que tratou com a gente na clínica uns tempos atrás aí, que eu fui fazer um bloqueio teste. O paciente tinha um problema na coluna, uma compressão, não era uma compressão muito grave, mas ela tinha uma dor que me fazia entender que era provável que fosse dali. Sim. Mas eu tenho o hábito de falar, não, vamos tentar um tratamento aqui para ver se a dor realmente está aí, né, porque ela tinha outras coisas que não batiam de maneira tão objetiva. E aí, durante a internação, o paciente internou, chegou no hospital, internou, e aí na hora de ir para o centro cirúrgico, ela, não, eu bebi água. Aí eu falei, bebeu água, mas foi orientado o jejum, enfim, tudo. Aí a paciente já estava crente que ia para casa, que não ia fazer mais, né? Aí o Alan falou, não, tranquilo, jejum de 2 horas, a gente deixa ela por último e faz. O paciente fugiu do hospital. Fugiu. E aí pediu desculpa depois, o marido pediu desculpa, enfim, porque tem a questão da agenda e tal. E aí eu marquei para o mês seguinte, né, já com aquele receio. Ela beber água de novo. Não, eu expliquei, né? Isso era o de menos. Eu queria tratar, realmente, definitivamente ajudar ela. E aí, para surpresa de 0 pessoas, ela fez o bloqueio teste e não foi efetivo para ela. Então, assim, mesmo ela tendo aquela lesão, ela não respondeu da maneira que 99% das pessoas vai
responder com bloqueio, com algum alívio parcial, com um alívio mais prolongado, né? Então, assim, para você ver, eu só fui perceber com ela no hospital. Imagina se eu tivesse indicado uma cirurgia. Olha o problema que eu ia arrumar. Entendeu? Então, eu fico feliz quando eu consigo perceber antes, porque é a tempo de ocorrer uma resposta inadequada e eu precisar de ajuda de profissionais. Exatamente. E agora, doutor Alan, quando você identifica que é o melhor momento para indicar para o médico psiquiatra? Dentro da minha avaliação, o estado mental do paciente sempre é avaliado. Inclusive, essa é uma orientação que a gente recebe na formação de dor. Legal. Então, invariavelmente, a gente avalia o estado mental do paciente. A gente tem formalizado questionários que o paciente preenche na entrada. O que a gente mais usa na clínica chama BPI, Brief Pain Inventory, que é um inventário breve de dor e que lá tem diversos questionamentos que já refletem algum possível distúrbio do ponto de vista psiquiátrico, né? A gente acaba fazendo a abordagem da parte física, né? E habitualmente encaminha para um profissional da área, né? Seja para um psiquiatra, seja para um psicólogo, isso vai depender, obviamente, claro, de cada caso. Mas essa pequena avaliação inicial, ela é feita rotineiramente, assim. Ou seja, vocês se preparam, vocês tentam com esse questionário, esse briefing, como acaba trazendo no marketing também se tem, vocês se preparam para que vocês consigam, como o Dr. Pedro, achar o quanto antes o paciente que precisa desse tipo de encaminhamento. Exatamente, Manuel, porque é aquilo que a gente já falou antes, né? Quando você se propõe a tratar dor ou uma lesão ortopédica, ou no final das contas tratar a pessoa, tratar o ser humano, nem sempre o tratamento que eu tenho para dar é o melhor. E quando eu não tenho o melhor tratamento para dar para aquele paciente, é hora de eu encaminhar ele para alguém que vai ter mais potencial de ajudá-lo. Isso não tem dúvida nenhuma. Perfeito. E agora, além da indicação, né, no caso a gente falou de um médico especialista em dor, indicar um psiquiatra, um médico especialista em coluna, indicar um psiquiatra. Qual o melhor momento para o paciente buscar um médico psiquiatra, Dr. Caruso? Para o paciente buscar um médico psiquiatra? Olha, acho que muitas vezes é a circunstância que vai levá-lo, né, para o psiquiatra, né? Seja pelo sofrimento que está causando, né? Muitas vezes, por exemplo, a depressão faz alguém pela primeira vez na vida pedir socorro. Às vezes ele pode ter noção disso já dentro do hospital psiquiátrico, né, dependendo do que ele já fez, né? E eu costumo trazer isso para o paciente. Olha, foi a depressão que fez você pela primeira vez na vida pedir socorro. Então, será que a gente não tem que fazer isso a cada momento, sem necessariamente pedir socorro, mas estar em contato com o outro? Que era o que faltava para esse paciente. Então, acho que vão ter N circunstâncias que vão fazer ele ir. Tem situação, por exemplo, de dependência química, muitas vezes vão ser os amigos que vão levá-lo. Ou os familiares que vão levá-lo já para uma internação, ou que começam, então, no próprio diagnóstico, você tem ali. Algum amigo seu já falou sobre isso? Então, eu acho até curioso isso ser na dependência química. Eu entendo a dependência aqui como uma dependência, independente da palavra química. Quase que eu esqueço a química em si, né, no sentido do tratamento ali, né, da conversa com o paciente, né, para trazer qual é a dependência que ele está, né, se colocando a partir da química, porque o problema é a droga, é a bebida, né, e aí você despersonaliza, não é o sujeito, né, que está ali na fala popular, que tem muita realidade, afogando as mágoas ali, que seja no álcool. Então vão ter várias situações que vão trazê-lo para o nosso tratamento, né? Mas fácil não é, né? Acho que com o tempo está cada vez reduzindo um pouco mais o estigma do psiquiatra, né? Mas ainda tem alguma... Isso é legal a gente falar, sentido, né? essa questão do estigma. Eu falo às vezes isso no consultório, né? Tem paciente que tem uma resistência muito grande, né, de procurar ajuda psicológica, seja com terapia ou psiquiatra, quando necessário. Né, e a gente tem que, às vezes, ter um pouco de dedo para poder explicar isso para o paciente. Falar, olha, o psiquiatra é o profissional que trata ansiedade, depressão, ele não trata só maluco, né, porque
Tem-se essa... Durante muito tempo as pessoas, pô, esse cara tá achando que eu tô maluco, tá achando que essa minha dor é maluquice. E não, como a gente explicou durante todo o episódio aqui, são N fatores que vão Sim. levar a essa dor, né? Então, não necessariamente porque você achou que tem um componente psicológico predominante, que aí você está menosprezando ou querendo diminuir o paciente de alguma forma. Às vezes é difícil para ele aceitar, às vezes a ficha só vai cair nesse momento que o Fabrício explicou, né? De a primeira vez que pede socorro, mas por mais que doa, né? Que a gente sabe que às vezes esse encaminhamento pode doer para o paciente, né? Às vezes a gente tem que tomar essa decisão difícil de tocar num assunto muito delicado que a pessoa não quer ouvir, né? Esse lado esse preconceito, de certa forma, que ainda se tem como psiquiatra. Sim. E, assim, o Dr. Pedro deu o relato dele, eu queria saber, doutor Alan, você ainda vê isso acontecendo com muita frequência hoje, de você ter esse preconceito com o Muito. psiquiatra? Semana passada atendi uma paciente que entrou no consultório e me falou, doutor, eu já fui em 10 médicos e muitos deles disseram que a minha dor é psicológica. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que se você falar isso, eu vou levantar e vou embora. Desse jeito. Como assim, né? Então. A carteirada que o Ela tem, que o Fabrício ela tem falou. um certo grau de razão, a paciente, quando ela fala isso. Porque ela é muito... Essa questão é muito mal abordada. Então, quando o paciente é um paciente complexo, quando é um paciente difícil de tratar ou que não responde muito bem às medidas De que a muitas gente está camadas. tomando, as medidas que a gente está tomando, a gente costuma dizer, não, mas isso aí é por conta da parte psicológica dela, isso aqui, eu já tratei ela, fiz tudo direitinho aqui, ela não melhorou, então isso aqui é psicológico, né? Isso não existe, na minha opinião, isso não existe. Na minha opinião, existe uma interferência que ela é constante. E se você quiser entregar um resultado completo, você tem que ter um time multidisciplinar. Você tem que ter um time que vá tratar a parte psicológica quando ela for proeminente. Você tem que ter, muitas vezes, nutricionista que vai tratar, providenciar Alimentação a adequada. alimentação adequada. Você tem que ter, né, o fisioterapeuta que vai ajudar na reabilitação desse paciente. Ter o resultado no final ser o melhor. Mas esse preconceito ele é constante, né? Acontece muito comumente. E você, como tem lugar de fala, doutor Fabrício, você é um médico psiquiatra e, de certa forma, isso acontece com você o tempo inteiro. Pelo que se ouve outros psiquiatras falando desse preconceito. Como é que você encara esse preconceito de longa data que existe com o médico psiquiatra? Olha, eu acho que tem o paciente com resistência, tem o psiquiatra também que tem uma... O Alan estava falando aqui, me veio no sentido de que às vezes você fala que a dor é psicológica e não fala mais nada sobre isso, né? Então fica um lugar de não fala, né? Fica um lugar de um vazio, o que na emergência vai chamar de DNV, né? Distúrbio neurovegetativo, que o clínico vai falar do paciente com transtorno de pânico, uma crise de pânico lá, no ataque de pânico na emergência, ou já vai chamar pejorativamente de PT. Então é aquela coisa que você dá um nome e nada mais, né? Ou falando de maneira mais técnica, mas com a mesma superficialidade, a gente vai chamar de depressão endógena. Tem um termo técnico que chama isso. Para mim, depressão endógena é depressão mal vasculhada. É aquela que a gente ficou ali apegado só no fenômeno e no medicamento. Então, médicos muitas vezes é mais educado, engraçado, o que for, mas trata do outro de maneira superficial, no sentido de ser estritamente medicamentoso. Uhum. Eu acho que como ela falou, assim, a mente é indissociável, né? A dor, as tensões do nosso segmento. Então, assim, como é que eu vou ali estar com o outro diante de um momento tão doído, né? E resumindo o questionamento anterior, eu acho que é o sofrimento que causa movimento, né? Então, a gente precisa... É o sofrimento que faz ele se mover. Então, a gente tem que mostrar isso, né? Porque só aí a gente já mostrou uma razão de ser do próprio sofrimento. E aí você valoriza o paciente no sentido de que ele não está inventando, né? Tem essa situação também, claro, né? Mas de maneira geral, não. É uma minoria isso. A gente não vê o paciente lá, um monte de paciente forjando o transtorno, né? Mas aí você já formaliza, dá valor à dor dele. E aí ele começa a se abrir, né? Então aí que a gente consegue se dar conta de coisas que o paciente nunca imaginou.
de segredos que estão guardados aí há décadas, quando vem à tona ali, e aí aquilo dá uma abertura, né? Abre um novo caminho para o paciente, aí ele se sente contemplado de fato numa consulta verdadeira, né? E não só no sentido medicamentoso. Legal. Agora eu vou roubar a tua vez aqui. Porque o Fabrício sempre fala uma coisa que eu acho muito legal, que é assim, poxa, a psiquiatria começou lá atrás, né? Com Jung, com Freud e tudo, e eles não tinham os remédios que tinham hoje. Eles tratavam os doentes. Então, tipo, essa coisa da questão superficial que ele comentou agora, né? Quando você trata com medicamento, né? Se trata a superficialidade, né, Fabrício? E às vezes precisa aprofundar. Fala um pouquinho mais sobre isso pra gente. Só interrompendo, o remédio, então, ele pode ser considerado um atalho dentro disso que a gente está falando? Não sei, deixa pro Fabrício explicar Às isso. vezes é um atalho, às vezes é a única ponte possível, né? Então, tem coisas, né? Eu lembro de ter feito um procedimento cirúrgico, eu pensei, nossa, se não tivesse feito esse procedimento com 40 anos eu ia morrer. Então, assim, a ciência ajuda muito a gente, né? Mas às vezes ela também afasta a gente da substancialidade da investigação clínica. Então, o aparato medicamentoso hoje, muitas vezes, infelizmente, tem colegas que acabam fazendo isso até porque receberam esse tipo de informação unicamente, não tiveram uma busca que seja nas próprias consultas, que eu acho que é a principal busca, né? Cada paciente é um livro, né? Então, eu posso ler um livro ali, tudo. Eu lembro de um livro falando para paciente psicótico, a gente não olhar no olho. Pô, mas o gato olha no olho, meu. Como é que eu não vou olhar no olho do paciente julgando que ele vai agir dessa ou daquela maneira? Né? Então, o livro é uma aproximação da apreciação de alguém que conseguiu passar aquele livro diante de um monte de situações que aconteceram na vida da própria pessoa, né? Que ele não passou adiante. Então, já é um reducionismo. Então, a medicina é um reducionismo, sim, fundamental, que trouxe 1000 avanços, né? A gente vê a nossa diferença da Idade Média para cá. Só que, em certa medida, o operador da técnica, né, avançada, muitas vezes perde o tato, né, no sentido até literal. Né? Então, a gente dissecou peça, né, de cadáver. Hoje em dia já não disseca, porque tem todo um aparato, né, de seja 3D, de boneco. Estou falando só disso como exemplo, mas assim, o quão o médico hoje às vezes vai garantir a avaliação dele pedindo tomografia. E não vai palpar o paciente, fazer uma escuta pormenorizada. Sim. Então, frase clássica, né? A clínica é soberana. Perfeito. Então, mas cada vez o aparato médico passa a ser soberano no sentido, né, ali da consulta. Então, eu acho que o psiquiatra às vezes também cai nessa... O psiquiatra era o patinho feio da medicina, né? Então, era aquela... Tratava todo mundo com técnicas medievais, vamos dizer assim, no sentido do caso grave, né? Mas o caso ambulatorial, não. O psiquiatra tinha que ir no gogó ali mesmo, né? Para ter uma compreensão real do paciente. Mas à medida que vem o medicamento, a gente fala, opa, a gente também é médico. E aí fica um desfrute, né? Em certa medida exagerado do medicamento. Então a gente fica só... Cada consulta é um ajuste medicamentoso diferente. Entendi. Então eu costumo dizer assim, muitas vezes a gente vai chegar numa etapa de tratamento, a gente vai chegar num platô. E aí eu não me importo com o que a gente está usando de medicamento naquele platô. Pode estar tomando benzodiazepínico lá, um Rivotril. Tem paciente que fica... Eu acho que é um bom susto, o paciente fica incomodado de tomar Rivotril, né? E eu falo, vai chegar no platô, eu vou te deixar respirar um pouco aí. Uma primeira subida, né? E na sequência, daqui a pouco eu vou te incomodar para a gente tirar esse Rivotril. Mas aí o caminho que ele está fazendo é ele caminhando diante da própria existência. É ele que está subindo a montanha. O remédio só está acolchoando essa subida. Tá dando um tênis que faça com que ele consiga subir com mais facilidade. É isso. E aí, a gente já indo para a reta final, eu acho sempre legal, eu acho que o brasileiro, ele consegue observar e o conteúdo se torna muito melhor para o brasileiro quando tem futebol envolvido ou esporte. E eu queria trazer essa discussão que eu acho que ela pode ser muito pertinente, porque a gente vê o tempo inteiro sobre aqueles jogadores super famosos, jogadores de futebol. A gente pode incluir até em esportistas, atletas de outras modalidades, que eles são destaques em suas respectivas modalidades, eles conseguem chegar num alto nível, e aí vem aquela lesão. E aquela lesão automaticamente, depois de sendo tratada diversas e diversas vezes com cirurgias que em tese resolveriam um problema, mas que talvez pelo lado psicológico, talvez por algum transtorno, esse atleta nunca mais seja o que ele já foi um dia.
E eu queria trazer essa discussão pra gente sobre se existem muitos casos assim, pela visão primeiro do Dr. Alan, se existem muitos casos onde a gente vê esportistas, jogadores de futebol, atletas de maneira geral, que tem essa questão de o medo de se machucar, ou então o medo de voltar àquela lesão vai influenciar no trabalho que é ser atleta. Acho que sim. Acho que sim, e acho que de uma forma muito importante, muito prevalente isso. Inclusive existe um termo que a gente usa, né, Pedro, que chama cinesiofobia, que é justamente o medo do movimento. Cinésio de movimento, fobia de medo, né, Manuel? Então, os pacientes que têm uma lesão por muito tempo, ou que têm uma dor por muito tempo, eles acabam desenvolvendo esse medo de executar determinado movimento que vai gerar dor. Da mesma forma, isso pode acontecer com o atleta, sim. Então, além de que, habitualmente, esses atletas de alto nível convivem com dor, sim, por grande parte da sua carreira, por grande parte, porque invariavelmente algum tipo de lesão existe. Eu não até gostaria de perguntar para o Fabrício assim, sobre a tua vivência com preparação de atleta para competições, se você tem alguma vivência nesse sentido, porque é um perfil, um público que precisa estar com a parte mental muito afiada para conseguir desempenhar o seu máximo, né? Para conseguir entregar o seu máximo, quando um milésimo pode modificar todo o teu planejamento que você fez por 4 anos, assim, ao longo do teu... Você tem alguma vivência? Na minha rotina eu não tenho. Eu tenho uma situação contrária, né? Sou eu indicando o esporte para o paciente, né? E muitas vezes eu não estou focando só no esporte, né? É para a pessoa socializar. Então, no esporte, ele vai ter ali um grupo, né? Que tem um elemento mediador, que no caso é o esporte, pode ser o esporte, a igreja, qualquer elemento que tem algo mediador, que eu vou chamar de tema base, né? Então, no tema base, ele já tem um tema. Ele pode não ter assunto nenhum, mas se ele falar do esporte, do exercício, como é que tá, como é que não tá, é que nem papo de surfista, a mesma coisa, né? Pô, o tempo vai virar, hein? Ih, vai subir aí, vai pegar a direita, uma vai pequena socialização, né? E aí é o que vai criar uma amálgama relacional gatilho. ali. São as falas, né, que a gente vai ter sobre aquele tema. Mas é só, né, o futebol. Eu adorava ir no futebol lá em Santa Teresa para ver os jogos lá, né? E aí tem até cadeira no Maracanã que eu vou às vezes, que é até uma representação da lápide do tio Norton, né? Que ele tinha a cadeira do Maracanã, tá lá comigo. Eu ia vender aquilo, não vendeu, eu não vendi. Mas de vez em quando vou lá nos bons jogos do Flamengo. Quem vai mais é um amigão de infância que mora do lado ali, a cadeira fica com ele. Mas aí eu ia no Santa Teresa lá nos bares, né? Recém-formado ali e tal. Não sabia nada de futebol, sigo sem saber nome de quase ninguém, né? E aí eu começava a provocar, assim, né? Cagar regra, né? Desculpa o palavrão. No sentido de me enturmar, mas no fundo eu estava provocando, né? E o objetivo é estar com, né? Não é simplesmente, né? Não é o futebol ali. No fundo eu não estava ligando para aquilo como observador que sempre fui, né? E querendo me relacionar. Então, esse que é o ponto. Então, no caso, eu tenho uma situação mais oposta, né? Que é de impulsionar o paciente a desenvolver um nicho social ali, que dali ele vai trazer a verdadeira comunhão. Então, eu brinco, eu falo que a comunhão começa depois da missa, começa depois do culto, né? Porque depois que eu vou ser eu mesmo, no sentido mais livre, né, da palavra. E aí eu me aproximo do outro de fato. Mas dentro aí daquela situação, a gente fica, em certa medida, preso, porque o tema vai ser meio monótono. Perfeito. Você quer acrescentar alguma coisa, doutor Pedro? O atleta eu costumo ver de uma maneira assim mais complexa, porque eu acho que raramente ele vai precisar, a não ser um trauma muito grande assim na carreira, né, uma interrupção em que ele entra em depressão, né? Eu já tive casos de pacientes que trocaram alcoolismo pelo Ironman, depois voltaram para o alcoolismo, né? Trocam um vício por um hábito, mas que é um hábito extremamente intenso para poder apagar aquele vício, enfim, tem essas coisas, né? Mas quando eu vejo o atleta, eu vejo essa questão da cinesiofobia, que o Alan falou, é importante, e envolve também, assim,
em muitos casos, né, o sustento da família, uma pressão social muito grande para ele performar, o medo de não conseguir voltar e não conseguir sustentar a família que ele precisa. Então, quando vem uma lesão, né, a dúvida, né, do prognóstico, né, a incerteza gera um impacto emocional, às vezes, muito grande. Eu acho que não chega ao ponto de precisar de um suporte psiquiátrico, né? Muito difícil a gente ver no noticiário aí, o atleta... Não é divulgado. As informações são sempre minimizadas, né? Hoje, no futebol, a maioria dos clubes profissionais tem um psicólogo fazendo acompanhamento dos atletas, assim como nutricionista, fisioterapeuta, médico, né? A equipe é bem completa nesse sentido, exatamente porque futebol é lesão o tempo todo, né? Luta. Então, assim, se você não tem uma equipe completa para tratar, e a gente entra naquela questão que o Alan falou, né, da gente ver a dor, né, e a lesão de maneira completa, né, o psiquiatra ou o psicólogo, eles são profissionais que eles têm que estar presentes, porque quando a gente fala de lesão com tempo para recuperar e com cobrança, com investimento em cima do atleta, é fundamental você cobrir todas as áreas, né, para ter o melhor sucesso. Né? Alimentação, sono, saúde mental, exercício, reabilitação, tudo isso aí vai colocar aquele atleta com uma maior chance dele voltar a performar. Não é garantido, porque varia de lesão, mas ele vai ter mais chance de dar resultado. Perfeito, perfeito. Olha, eu me arrisco que a gente não passou por nenhum tópico aqui da minha pauta de forma superficial. A gente aprofundou todos esses tópicos por pelo menos uns 10 a 15 minutos cada. Foi realmente muito interessante e por isso, já para finalizar esse podcast, o segundo episódio do podcast oficial da Clínica OrtoEco, eu vou pedir para o nosso convidado e para cada sócio aqui da clínica, deixar um recado final, um recado para os pacientes, um recado para as pessoas que vão estar assistindo esse podcast de uma maneira geral. Começar com o Dr. Alan, pedindo para você olhar para aquela câmera ali, Dr. Alan, deixa um recado final aí para galera que está assistindo a gente. Claro. Acho que esse podcast ele é uma marca daquilo que a gente busca entregar para os pacientes, né? Que é um cuidado holístico, um cuidado global, um cuidado onde não só a saúde física vai ser vista, mas também a saúde mental, onde todos aqueles fatores que impactam na dor, na lesão, ou que, de certa forma, diminuem a qualidade de vida do paciente, eles vão ser vistos, vão ser avaliados e vão ser tratados. E que quando a gente se preocupa em cuidar de gente, tem que ser dessa forma. A gente não pode olhar simplesmente para uma condição ortopédica, tratá-la e imaginar que vai ficar tudo bem quando o paciente tem um componente de sofrimento psicológico, de sofrimento mental muito importante. Isso precisa ser visto. E é muito bom a gente ter essa aula com o Fabrício sobre todas as possibilidades que a gente tem, sobre todas as ferramentas que a gente pode dispor para cuidar melhor dos nossos pacientes. Então eu fico extremamente agradecido por ter participado desse podcast, por ter tido essa aula do Fabrício, do Pedro também. Obrigado, Manuel, pela excelente condução e é isso. Obrigado. Perfeito. Agora vamos para o Dr. Pedro, olhando para aquela câmera ali, Dr. Pedro. Fala um pouco, dá o seu recado final aí para quem está assistindo a gente. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu estou muito feliz de poder receber meu amigo Fabrício aqui, que é um psiquiatra realmente com muitas qualidades, consegue dar a profundidade que realmente o transtorno de saúde mental precisa, né? E consegue dar uma pequena amostra para vocês de como é difícil analisar o ser humano, né, de maneira mais profunda. Então, acho que o recado que fica é isso. Assistam esse episódio, vocês vão aprender bastante. E tenho a certeza que nosso atendimento na Clínica OrtoEco, ele é completo. A gente vai analisar cada pedaço e vai cuidar do paciente de maneira integral. Perfeito. Agora, para deixarmos para o final, mas não menos importante, Dr. Fabrício, seu recado olhando para aquela câmera ali, um recado final para a nossa audiência. Queria agradecer o convite de vocês, agradecer a condução do Manuel. Obrigado.
Fico feliz aí de estar participando, poder ajudar, né? A gente sempre troca, né, Pedro? Então, poder estar aqui formalizando também a profundidade que a gente dá para os pacientes, né? Sim. É uma realização. Finalizar aqui, acho que no tema, né, pontuando aí 6 situações importantes a respeito do paciente, né, em relação a pré, inter e pós-operatório, né, trazer aqui 3 elementos realmente de grande importância no desfecho, né. Então, o paciente tem doença mental grave, isso vai impactar na sequência dele, na esquizofrenia, um retardo mental. O paciente com uso de substância, lícita e ilícita, apesar de ser também uma doença mental, é quase um elemento extra, né, digamos assim. Como o Pedro falou, né, a gente tem uma sutileza de saber que ele está tomando medicamento, porque ele já normalizou aquilo e não fala nada. Então, às vezes, ele pode normalizar isso, pode normalizar um alcoolismo, né, aquilo é rotina para ele, né. Paciente com doença mental ativa, pode não ser uma doença mental grave, mas a doença ativa vai impactar ali nessa sequência. Então, a gente também fazer o manejo, né, da condução, já esperando os eventos cirúrgicos, a situação cirúrgica, né? Como é que a complacência do paciente, o entendimento que ele tem acerca do que está acontecendo, ele tem noção do procedimento cirúrgico, como é que isso vai impactar na vida dele? Então, a conformidade, o paciente, como a potência que ele tem de se conformar com a situação que ele vai vivenciar, o andamento clínico dele, a capacidade do paciente ter noção da doença, que a gente chama de noção de morbidade, e de tomar decisão, isso vai impactar muito na vida dele também, e o risco de suicídio. Então, um paciente que já está com a vida ali sem sentido, no momento que ele vai ser submetido à cirurgia, com o evento de evolução, né, com toda a restrição que ele vai ter, se ele tiver um risco de suicídio nesse momento, a gente tem que tratar antes, né? Perfeito. Excelente recado, doutor Fabrício. E agora, com a palavra, Manuel, o apresentador desse podcast, o host, agradecer a todos os convidados, agradecer também, obviamente, aos sócios da clínica. Foi realmente um episódio que a gente aprendeu muito. Eu que não sei nada aqui, tentei manter o nível da conversa e conduzir da melhor maneira, mas que, obviamente, esse episódio ele terá diversos cortes, ele irá reverberar por muito tempo, já que a gente trouxe um lado da dor, um lado das lesões muito pouco abordadas, que é o lado psicológico e o lado das doenças psiquiátricas que podem rodear isso, tá? E pra gente encerrar esse podcast, só quero deixar bem claro aqui, a gente vai deixar o Instagram de todos os profissionais, a gente vai deixar o Instagram do Dr. Alan Palmeiro, Dr. Fabrício Caruso, Dr. Pedro Luz, todos aqui embaixo, as redes da Clínica Ortho-Eco. Então, caso você tenha interesse em entrar em contato, em ver como é que a Ortho-Eco funciona, como ela pode te ajudar, como ela pode resolver o teu problema hoje, a gente vai deixar as redes sociais aqui para você entrar em contato, marcar uma consulta, falar com um desses profissionais hipercapacitados que a gente tem aqui, beleza? Vou encerrando esse podcast, o segundo episódio do podcast oficial da Clínica Ortho-Eco. Fico por aqui, um grande abraço.